Poucas mães do mundo selvagem encaixam neste conceito de maternidade. Tornar-se mãe significa enfrentar este desafio de diversas maneiras. Para se tornarem mães, quase todas as fêmeas precisam de atrair um parceiro. Muitas cortes começam por uma refeição. Os periquitos africanos parecem duas pessoas numa festa, a passarem uma maçã entre si. É uma maneira de estar com o sexo oposto. Logo a seguir, o macho põe no bico da fêmea uma coisa saborosa. Não é o amor dos filmes românticos, mas sim uma escolha séria dos genes dos herdeiros. A fêmea precisa de um macho forte e saudável, a que possa unir-se e que a sustente, assim como as crias. Por isso, é a mãe que faz a escolha. Do mesmo modo, este macho da aranha saltadora também está a ser avaliado por uma fêmea atenta. Os olhos brilhantes e os pálpebros peludos são a imagem do vigor e da saúde. A fêmea talvez o veja apenas como algo para comer. E assim, a dança do macho tem de suprimir esse apetite e despertar outro. No Equador, há uma candidata à mãe que tem muito por onde escolher. Um galo rupestre macho exibe a vistosa plumagem juntamente com outros machos. Muitas vezes são 14 a exibir-se. Mas a fêmea reparará no mais garrido e melhor. No que toca a fazer publicidade aos genes, isto é muito sensual. Ela pode não ser uma grande beleza, mas também não fica só a ver. O melhor macho esforça-se para ser escolhido para fazer da fêmea mãe. Em África, o dever de se vestir bem para fazer a corte foi levado ao extremo pelo macho da ave viúva. Adquiriu uma bela cauda. Mas as fêmeas não se deixam impressionar facilmente, pelo que as caudas dos machos se tornaram tão espetaculares e pesadas que lhes dificultam o próprio voo. Entre pretendentes, isto pode ser descrito como um despique. A exibição competitiva, com menos falhas, ganha. A fêmea da ave viúva fará a sua escolha de saltador e cauda. Quanto mais vistosa, pesada e comprida esta for, melhor. Os machos da maioria das espécies têm para oferecer pouco mais do que a promessa sexual e a capacidade de intimidar o vizinho. A barbatana erguida do dorso dos saltadores da lama é uma bandeira territorial que indica aos machos intrusos que se afastem da sua pequena faixa de lama de Bornéu até a maré subir. E a lama, de longínquas costas orientais, fervilha de atividade sexual. As potenciais mães só podem admirar as tenazes enormes dos caranguejos violinistas machos. O macho consegue comer com a tenaz pequena, mas a outra evoluiu para um violino, uma bandeira maior e mais colorida que a de qualquer rival. Pelo menos a intenção é essa. Uma fêmea que sai em busca de alimento pode ser seduzida pelo macho magnífico que lhe acena à entrada. Ou pode não ser. Quem já viu uma tenaz, viu todas, até surgir o macho certo.
Neste caso, pode ser o macho canhoto. Há destros e canhotos à escolha. O macho usa o tato para declarar as suas intenções, mas, na verdade, é a candidata a mãe que controla tudo novamente. Para os caranguejos, a relação sexual é estática e cada fêmea crê que os seus ovos serão fecundados pelo melhor violinista de todos. Aves com caudas compridas, caranguejos com garras enormes e agora armações gigantescas, com 2 metros de envergadura e 18 quilos. Um alce precisa de um pescoço bem musculado para impressionar a fêmea. Talvez ela esteja a fazer-se difícil e talvez ele não seja suficientemente atraente. Talvez a armação de um alce sirva mais para intimidar os rivais. Ninguém sabe ao certo. No fim do período do cio, o macho esgotado estará de rastos. Entretanto, a enérgica exibição está à disposição das fêmeas. O macho do pássaro de selão usa casas para atrair a atenção das fêmeas. Ele será capaz de construir uma casa boa e segura para a parceira e os pintos? Em termos humanos, é a chamada lida da casa. Se a fêmea gostar dele, é o que fará. Meticuloso até à última palha, o macho está pronto para atrair uma fêmea ao seu patamar, mas também os outros machos estão. A acácia está cheia de residências convidativas e de comodidades modernas. Os desentendimentos incomodam a vizinhança, com os machos do pássaro de selão a ameaçar cada invasor do seu território. Nem quando caem à água, o mau gênio deles arrefece. A fêmea só procura qualidade. O macho tem boas asas e exibe força e saúde. E aquela voz? A fêmea decidiu inspecionar a decoração do interior. O macho aguarda o seu veredicto. Para a fêmea, a casa de outro macho parece melhor. Ao ver rejeitada a sua casa, este macho solta-a e constrói outra para poder voltar ao mercado. Algumas mães não esperam que lhes construam um ninho propriamente dito. Na Austrália, um pergoleiro macho só constrói a sua pérgola, um abrigo para onde tenciona atrair uma fêmea para aí acasalar com ela. Adorna então a sua avenida de galhos com penas azuis, flores e outros objetos que condigam com a sua plumagem. A alguma distância, a fêmea avalia os esforços artísticos do macho. Revelam-lhe as qualidades e vigor deste. A fêmea fica impressionada com a atenção que o macho dedica à coleção. Algumas peças foram roubadas de outras pérgolas. A perícia instintiva do macho com um ramo de flores é irresistível. Agora a fêmea pode admirar o talento do macho, pinta-o com suco de bagas os galhos da avenida e, arrebatada pela exibição erótica, deixá-lo-á acasalar com ela na pérgola. Mas ela e os pintos viverão noutro sítio, num ninho só seu, e deixarão o playboy livre para seduzir outra. A corte no mar necessita do auxílio do som. Este macho da baleia do sul está a chamar uma companheira. Os sons que emite convenceram do seu valor a fêmea. E esta candidata-se de boa vontade a ser mãe.
Sozinha no mar, uma baleia fêmea necessita que os machos se esforcem para a encontrar. Mas no mundo natural, algumas candidatas a mães acham bastante calmos os pais disponíveis. Esta fêmea de Bush Baby é uma de várias no vasto território de um macho. O macho saiu em busca de uma refeição noturna. Primeiro um prato de seiva doce, depois um ou dois insetos que caçará ao luar, usando os grandes olhos e a audição apurada que tem. Os Bush Babies comunicam uns com os outros pelo olfato. Entre refeições, o macho capta o cheiro de uma fêmea nos rastros de urina. Os Bush Babies agarram-se melhor urinando nas patas. A fêmea ouve o macho a caçar térmitas. Pelo olfato, o macho fica a saber não só que esteve ali uma fêmea, mas também que ela está com o cio. A fêmea não consegue conter a curiosidade. O macho não se apressa. Para ser aceito como visitante assíduo e como parceiro, tem de desenvolver a relação lentamente. A fêmea está um tanto desconfiada daquele desconhecido na escuridão. Mas ele aproxima-se mansamente, assegurando-a de que não é ameaçador. Pouco depois, convence-a a deixá-lo passar a noite na toca dela. Agora ela está à espera de ter filhos. Mas o macho não se interessará por eles. Ainda bem que não é predadora como esta aranha dos jardins. E esta noite, na teia, há mais do que uma mosca de passagem. Tal como o Bush Baby, o único investimento deste macho nos ovos da fêmea será o esperma que fornece para os fecundar. Mas a fêmea é um perigoso predador, com um instinto de devorar tudo aquilo que lhe caia na teia. O macho tem de fazê-la entender com as patas a mensagem e apaziguá-la. Com um dos polpos, introduzirá na fêmea o esperma. Mas quanto tempo conseguirá mantê-la sob o seu encanto? De súbito está a lutar para se salvar. Cumpriu a sua parte, mas e agora? Conseguirá fugir? Conseguiu fugir, mas perdeu uma pata. A fêmea, além de ter sido fecundada, ficou com uma recordação, uma pata do macho que embrulha em seda. O sacrifício do macho foi vital, mas ainda tem mais 7 para cortejar noutros dias. A fêmea do escorpião também pode ser mortífera para o macho. Este tem de agarrar-lhe as pinças, mas ainda se arrisca a ser picado. Depositou um invólucro com esperma na pedra, um espermatóforo, e tem de manobrar a fêmea até este a penetrar. Depois tem de fugir do alcance dela. O espermatóforo pode facilmente tornar-se um epitáfio para um macho descuidado. Um almoço gratuito é uma coisa que não existe. Uma fêmea de louva-a-Deus pode tornar-se mãe depois de comer o seu. O macho, mais pequeno, só pretende acasalar, mas tem de esquivar-se aos poderosos membros dianteiros da fêmea. Se falhar, o preço desse erro será a fêmea comer-lhe a cabeça. Mas o macho perde a cabeça só por amor. A sua parte posterior, controlada independentemente, continua a tentar acasalar. Isto está apenas a um passo da eliminação total dos machos. No Arizona, por exemplo, foi o que estes lagartos fizeram. Estes 2 lagartos são fêmeas. O que parece uma cópula não é de facto. Mas o que está por baixo ficará suficientemente estimulado pelas intenções do outro para os seus ovos começarem a desenvolver-se.
No seu mundo não há machos. Nas águas ao largo da Califórnia, há candidatas a mães que não têm muita escolha em matéria de companheiros. Uma fêmea de lontra do mar cavalga a arrebentação de Monterey, preparando-se para mergulhar em busca de presas numa floresta de algas gigantes. Aqui há ouriços do mar, moluscos e caranguejos. O único problema é todos terem de ser abertos. Para abrir o caranguejo, primeiro ela tem de apanhar uma pedra apropriada, que usará para partir a carapaça do caranguejo. Já quase sem ar, leva o caranguejo e a pedra para a superfície para preparar o almoço. Os machos das lontras do mar são verdadeiros vagabundos solitários e oportunistas em matéria de sexo, dispostos a acasalar com todas as fêmeas que consigam. A fêmea abriu o caranguejo e começou a refeição. O macho vê nela uma proposta tentadora. Corteja de modo agressivo. O macho não só a trata rudemente, como também lhe morde o focinho, um ato de violência que liberta hormonas no sangue da fêmea e aumenta as suas possibilidades de conceber. A fêmea nunca tinha visto este macho, nem tornará a vê-lo. As crias que tiver não o interessarão. Tanta paixão deixa-a esgotada. Esconde-se entre as rochas para descansar e tratar do seu nariz magoado. Só ela cuidará da cria que nascer. Na floresta de Trinidad, também há fêmeas que não têm escolha de parceiros. Uma rã da árvore Filomedusa, pronta para pôr ovos, é cercada por machos ansiosos por fecundá-los. A fêmea só pode ser paciente sob tantos desconhecidos. Competem entre si, o que para ela representa uma certa vantagem. Ganhará o melhor. O mais forte e persistente juntará os seus genes aos da fêmea. Estas rãzinhas namoram de um modo beligerante, observado também em muitos animais que formam rebanhos. Os bodes monteses vivem em rebanho. Assim estão mais seguros dos predadores da montanha. Todas as fêmeas entram no cio na mesma altura, o que faz com que os machos comecem a lutar. As fêmeas aguardam o resultado. O vencedor acasalará com todas. Quando a batalha finda, o vencedor fareja o prémio. Arregaça o lábio, que tem um órgão olfativo especial. A fêmea não o escolheu propriamente, mas dentro de poucos meses será a mãe de um jovem bode montês que terá algumas das qualidades do pai, forte e saudável. As mães de leões marinhos são pequenas em comparação com os pesados machos que as dominam no harém. As fêmeas vêm à terra para terem as crias e os machos seguem-nas, cada um pronto para acasalar com as 2 a 5 fêmeas da faixa de areia que possui e controla. O macho desloca-se atirando o peso para todos os lados, o que é um perigo para a mãe e para a cria. A fêmea só pode submeter-se às exigências esmagadoras do macho.
Os haréns ficam perto uns dos outros e os machos lutam frequentemente entre si. Mas este é um macho solteiro que força a sorte ao lutar com os donos dos haréns para raptar uma fêmea. As crias estão em risco de serem esmagadas ou mesmo atacadas pelos machos solteiros frustrados. Um harém de leões marinhos, em que o único macho dominante acasala com várias fêmeas, é idêntico a um bando de leões africanos. Num bando, a caça é feita pelas leoas, mas naturalmente elas também são mães. As crias serão filhas do poderoso macho dominante. E quando uma leoa está pronta para acasalar, dá-o a entender ao macho. O macho segue-a desde que ela entrou no cio. A fêmea ligou-se estreitamente a ele. Num só dia, os leões acasalam cerca de 50 vezes. Isto deve-se mais à sua infertilidade do que propriamente ao seu apetite sexual. Quando há 2 ou mais leoas prontas para serem mães, o macho tem um dia atarefado. Em cerca de 100 dias, a fêmea pode ter 2 ou 3 crias de uma nova geração que se juntam às que já tem. As leoas do bando são parentes próximas. E são quase só elas a caçar para as crias e para o macho dominante. Pode parecer injusto as fêmeas terem de sustentar o macho, mas é do interesse de todo o grupo mantê-lo saudável. Pode parecer assim meio ensonado, mas nunca está desprevenido. Um par de machos nómadas mais jovens fareja à fronteira do macho. Ambos os sexos defendem as crias. Mas é o leão que os desconhecidos têm de vencer se quiserem as fêmeas. As crias dependem sempre do vigor e saúde do pai. Seriam mortas por machos usurpadores que desejassem também ter crias. As mães não têm alternativa, mas se o novo macho for mais forte e apto, os seus genes beneficiarão o futuro do bando. Mas enquanto esse dia não chega, o macho residente repele com segurança os desconhecidos. A grande juba é um símbolo bem visível de tamanho e poder, e numa luta é uma proteção. Tolerante e protetor da sua família, espera até acasalar novamente. No mundo natural, o papel ativo na corte parece caber sempre aos machos. Os machos veem que as futuras mães não são fáceis de conquistar. A fêmea pode ter de criar sozinha os filhos e
por isso procura qualidade. O macho, pelo contrário, procura quantidade. A menos que seja um jacana macho que percorre as pedras e as folhas das águas do delta do Okavango. Aqui não há perigo, pois os hipopótamos são vegetarianos. Este macho não é o único a que a fêmea do jacana se une. Os ovos postos depois do acasalamento e os pintos que nascem são vulneráveis às cobras, e é por isso que esta mãe deixará o pai a olhar pelos bebés. Ela já tem outro macho, deixado sozinho no ninho, para lhe incubar os ovos e fazer o possível para proteger a família. O delta do Okavango é um sítio perigoso para um macho no choco, que tem de estar sempre atento aos predadores. Ele não é cobarde. Na verdade, é um herói. Desvia a atenção da cobra dos ovos expostos, arriscando-se para a distrair. A cobra é desviada e o macho, movendo-se rapidamente, regressa ao ninho para continuar a incubação. Alguns ninhos são assaltados e o seu conteúdo é comido, mas sobrevivem outros, pois esta fêmea de jacana, invulgarmente promíscua, não pôs todos os ovos no mesmo cesto e delegou os deveres de mãe nos vários... Lísios, o ar é uma vez mais forçado a subir, arrefece e a umidade transforma-se em nuvens carregadas de chuva. Este é o Havaí, uma sucessão de ilhas com picos que se elevam a mais de 4.000 metros acima. Talvez o nome mais adequado ao mundo em que vivemos seja Planeta Água. Da década de 60, as temperaturas globais da superfície têm vindo a demonstrar um aumento persistente e acelerado. Os peritos concordam agora que as atividades humanas, nomeadamente a queima de combustíveis fósseis, contribuem para este aumento e salientam o aumento de 33% de dióxido de carbono na atmosfera desde o início da Revolução Industrial. Este aumento resulta no efeito de estufa. Em vez de refletida pela superfície da Terra, a energia do Sol fica aprisionada pelos gases causadores do efeito de estufa, aquecendo a atmosfera que fica por baixo. We knew and still know that this is not just some theoretical phenomena invented, by the graybeards in academe, but we know it works because we know that Mars, with a very thin, weak greenhouse effect, is very cold, and Venus, with a very thick, heavy greenhouse effect, is very hot, and Earth's in the middle. So that's not just theoretical. So we expected, and have for the last 100 years, that as the accumulation of greenhouse gases continues to build up in the atmosphere, that we would trap heat near the Earth's surface. That's the easy part. That led those of us who were theoretically inclined to expect it. Well, we had to wait for nature to catch up because nobody believes a theoretical argument. Now, in the last few decades of the 20th century, what we find out is the thermometer has been cooperating with a theory. We've had almost all the warmest years in the history of the thermometer, the last couple 100-year records occurring in the last 20 years. And in fact, 1990s even more so than that. We've had 2 super El Niños. We're now having super hurricanes. Mês após mês, registram-se nos locais onde menos seria de esperar novos recordes de força de vento, de temperaturas diurnas, de umidade, de seca e de inundações. E também de incêndios florestais sem precedentes. Até os cientistas mais conservadores afirmam que devemos contar com um agravamento do clima, da deslocação social e agrícola e com um aumento cada vez maior de doenças humanas. Mais do que nunca somos assombrados pelas sinistras imagens da seca em África. Mas os efeitos do aquecimento global nem sempre são tão óbvios. Na zona temperada, as alterações climáticas não são tão dramáticas.
Mas também aqui estamos a receber advertências da natureza, ainda que menos evidentes. Uma delas chega-nos do estado do Michigan. A centenas de milhas a oeste de Detroit, as terras pantanosas ressoam com os gritos dos grows do Canadá. A reação destas aves às alterações climáticas tem um interesse especial, pois são aves que existem há muitíssimo tempo. Desenvolveram-se na época dos dinossauros há 60 ou 70 milhões de anos e conseguiram sobreviver a tudo que o nosso planeta violento as fez passar. Com a aproximação do inverno, os grows do Canadá reúnem-se nestas zonas, alimentando-se e preparando-se para voar para sul. É um padrão que tem sido seguido por inúmeras gerações de aves, mas está a alterar-se. What we found with the sandhill cranes is they fly down to Florida, and that's where they overwinter because it's warm enough down there. And then in the summer, they take pretty much the same path, coming back up and being here. Because the fall is warmer now, there is a tendency for them to be leaving about 20 days later in the fall than they used to. E como podemos saber isso? Porque existem registros que datam de há muito tempo, realizados por pessoas que nunca previram a importância que as suas observações viriam a assumir no futuro. Pessoas como Elizabeth Losey. I've been watching birds practically all my life, and I hope I could continue to do it. It's brought me a great deal of pleasure. I kept continuous data without missing a year for 30 years. I was very methodical about it. We have to rely on volunteer data, and it's very, very good. It provides us the story that is very reliable. Elizabeth Losey collected data at her home for the last 30 years, looking basically out her window, and writing down the birds that she is seeing, the times that the birds are actually arriving every year. And she gave me 30 years of these data, and now the data has shown that the birds really are arriving quite a bit earlier. It's a great sort of satisfaction to me to think that something I did just for fun is being of use to somebody that can put it to some conclusions that really mean something. Because climate warming trend is a very serious situation. And if anything I can do to help prove that it's existing, that's fine. Elizabeth Losey had records on over 100 and something birds. I pared it down to 47 species. Those were species that she saw for at least 20 of the 30 years we had records of. Of the 47, there were 16 that were arriving earlier. 16 birds out of 47 arriving earlier is quite impressive. Oh, there's a Canada goose flock flying through. Right underneath them. Elizabeth Losey é apenas um par de olhos na Brigada Mundial de Observadores de Aves. Amadores com algum conhecimento que toda a vida registaram informações sobre aves, eles notaram e registaram as alterações de distribuição e de população e o facto de algumas aves terem pura e simplesmente desaparecido dos seus locais habituais. Cientistas como Terry Root usam agora estes registros para sugerir que as aves estão a reagir a uma alteração da temperatura. Um acaso reuniu estas duas mulheres, uma coincidência que ainda hoje dá os seus frutos. In 68, April 18th, yeah, Right. Sandhill Cranes. and it was April 2nd in 94. That's right. So yeah. that's somewhat indicative of what Yeah, we well, found. that's 2 weeks, Yeah, right there. Yeah. 2 weeks, yeah. the analysis has shown that it's more like 2.5 to 3 weeks for the sandhill. Depois de provar que entre as aves que passam o inverno no sul, algumas voam para norte muito mais cedo do que no passado, coloca-se a seguinte questão: o que desencadeará a sua partida? Terry Root está convencida de que o aquecimento é a explicação mais provável. Now, what in the world can be triggering things down in Central America, Middle America, over in Europe, down in Africa, to be moving everything earlier? It has to be global, and to me, the thing that really links up is the global climate change.
The circumstantial data are just piling up and piling up and piling up. It doesn't prove it, but it certainly does strongly suggest it. And yes, we have to do more research, but that's what science is. Every single one of these trifling facts would be dismissed and laughed at by any scientist who, taking it out of context, says, this proves global warming. It certainly can't because nature's so noisy. But when you start looking at them all as a collectivity, a pattern is emerging that's consistent with the theory we've expected for quite some time, and it's led the vast bulk of the knowledgeable scientists in the mainstream community who are not on somebody's payroll to assert, not that this is certain proof, but that the circumstantial evidence is getting so loud that it's getting pretty likely that these events are not just random events of nature, but connected to this pattern of increasing temperature, which is likely to be connected to what we're doing when we use the atmosphere as a free sewer to dump our wastes. As provas da alteração começam a acumular-se. As aves migratórias chegam mais cedo, tem havido grande declínio entre algumas espécies de aves marinhas e a vida marinha está a deslocar-se para norte. As temperaturas da água estão também a deslocar a borboleta de Edith Checkerspot dos limites meridionais do seu habitat. Nas montanhas Olimpos, as plantas alpinas deslocam-se para altitudes maiores. Na Europa sucede o mesmo. As aves reproduzem-se mais cedo e deslocam-se mais para norte. As andorinhas chegam 2 semanas mais cedo na primavera e a folha do carvalho surge também mais cedo. Nos prados alpinos, as plantas tiram proveito do clima mais quente e nascem a maiores altitudes. Por todo o mundo, as temperaturas aumentam nas terras altas, os mosquitos deslocam-se para maiores altitudes, levando a malária a zonas do Quênia e da Tanzânia nunca antes afetadas. As tribos das montanhas de Irian Jaya foram também devastadas, enquanto no México a febre de dengue se espalhou a zonas mais elevadas. Todos estes surtos foram relacionados com o aumento da temperatura. Na Costa Rica, outra grande alteração na distribuição da vida animal numa região alta deu-se nas florestas nebulosas de Monte Verde. Neste espinhaço montanhoso que se ergue a 1500 metros, todas as altitudes têm condições diferentes. Mais secas e mais quentes nos sopés, mais frescas e mais úmidas perto do topo, onde se encontra a floresta nebulosa. E cada nível climático tem a sua variedade específica e altamente adaptada de plantas e animais. Aqui, nas centenas de metros antes do topo, a floresta nebulosa faz jus ao seu nome. Um mundo úmido e gotejante envolto em bruma. Alan Pounds percorreu esta floresta durante 20 anos, patrulhando uma área de estudo de 30 km². Interessavam-lhe particularmente os anfíbios e os répteis, as rãs, os sapos e os lagartos que deslumbraram os naturalistas que primeiro exploraram a área. Estes encontraram não menos de 50 espécies de rãs e sapos, muitos deles existentes apenas em Monte Verde e apenas a esta altitude. O sapo dourado era talvez o mais espetacular. The golden toad was a very special species. It was unique to Monteverde. The first, thought when you saw these animals was one of disbelief, because it looked like they had been painted with enamel. Alan Pounds fala no passado, pois a última vez que viu o sapo dourado foi por ocasião da captura destas imagens na década de 80. Nessa época, 20 das 50 espécies de anfíbios desapareceram abruptamente. It was a very unique situation, being able to walk into a forest like this and see this extraordinary little enameled figurine, sitting in a pool in this cloud-enshrouded environment. The females were less brilliantly colored than the males, but nonetheless striking in their own way. Ao tentar explicar o que acontecera ao sapo dourado e a outros anfíbios, aventou-se que talvez tivessem sido atacados por infecções causadas por fungos ou parasitas. Mas como poderiam tantas espécies desaparecer ao mesmo tempo? A maioria delas foram dadas como extintas, pelo menos a nível local,
o que no caso do sapo dourado significa a nível global. Mas Alan Pounds nunca deixou de investigar. O patriarca quer, sobretudo, evitar um confronto. Apesar da louca arremetida, a corajosa fêmea pode parecer frágil. O macho pesa 2 vezes mais do que ela e, se decidir carregar, irá acometê-la a uma velocidade de 50 km/h. De repente, a progenitora da jovem vem em seu auxílio. É cautelosa e não ataca o velho macho. Este jogo já foi longe demais e não ignora que poderia ter terminado tragicamente. Ngorongoro abriga cerca de 20 a 25 mil grandes mamíferos, a maioria dos quais herbívoros que pastam na gigantesca pradaria aninhada na cratera. Com exceção da girafa, parece que todas as espécies da fauna africana vieram reunir-se aqui. Como uma arca parada no tempo, Ngorongoro é uma visão do passado primordial da Terra a preservar para as futuras gerações. Belezas numa série de paisagens fabulosas, como os misteriosos Tepuí. Estes gigantescos planaltos, sobressaindo da floresta da América do Sul, contam-se entre as formações geológicas mais antigas à face da Terra. Há muito tempo, os Tepuí de Ernito estavam cobertos de rochas mais macias. Milhões de anos de erosão desbastaram a rocha, deixando apenas as partes mais resistentes e criando estes monumentos notáveis. A vegetação do Parque Nacional de Canaima varia desde a savana de gramíneas, no leste, até à floresta tropical, no oeste. Um grupo de pequenos caimões de lunetas descansam num charco à beira do rio. Têm apenas algumas semanas. As cascas dos ovos de onde saíram ainda se encontram num ninho construído pela progenitora. Geralmente, o caimão fêmea mantém-se junto das crias, exceto ocasionalmente durante a estação seca, em que o nível da água desce demasiado para que possa sobreviver. Nestas circunstâncias, afasta-se. As crias que podem manter-se com uma limitada ração de água, insetos e pequenos moluscos são deixadas para trás. Como não possuem glândulas sudoríparas, quando o tempo está quente, descansam com as mandíbulas escancaradas para se refrescarem. Os caimões de lunetas obtiveram o nome da crista óssea entre os olhos, que faz lembrar um par de lunetas. Embora dificilmente pareçam seres pré-históricos, os opossuns contam-se entre os seres mais antigos do parque. Este marsupial sobreviveu a 80 milhões de anos. Esta fêmea transporta 13 crias no interior da sua bolsa. O opossum parece nervoso. Está alarmado com um certo som da floresta. A sua audição é notavelmente apurada, porque a jiboia constritora está a deslizar na sua direção sem fazer ruído.
corre a abrigar-se na cavidade de uma árvore. Mas a jiboia não desiste da presa. Tenta introduzir-se na cavidade do tronco e o opossum aninha-se no ponto mais distante do seu abrigo improvisado. A jiboia não é venenosa, mas as suas mandíbulas são muito poderosas e os dentes cortantes como lâminas. A luta parece assustar as crias que aparentemente tentam escapar da bolsa materna. Felizmente, a jiboia é demasiado grande para se enrolar dentro do buraco. Não tem espaço suficiente para enrolar o corpo em redor da presa como fazem as constritoras. E assim o opossum consegue fugir com a família são e salvo. Bastante acima do reino da águia e do abutre, as formas fantásticas dos tepuí erguem-se sobre a savana e a floresta tropical como fortalezas inacessíveis. Estas formações primordiais são tão antigas que, quando surgiram, o nosso planeta era ainda despojado de vida. Os tepuí ficaram à espera durante 1 bilhão e 200 milhões de anos que aparecesse na Terra a mais primitiva forma de vida. Os tepuí estão ancorados no oceano encapelado do tempo e do espaço. Intocados em virtude da floresta que os rodeia, são uma espécie de universo paralelo onde plantas e animais únicos evoluíram para formas extraordinárias. Estas misteriosas formações, semelhantes a ruínas de antigas civilizações, são esculpidas em arenito rosa, escurecido por musgos, fungos e bactérias. Como consequência do seu isolamento de milhões de anos, um tepuí pode abrigar até 5.000 espécies vivas, a maioria das quais não se encontra a mais lado algum. O solo arrastado pela chuva é demasiado pobre para sustentar vegetação. Assim, plantas como a Brocchinia reducta, privadas de sais minerais, tiveram de se adaptar atraindo e capturando insetos que digerem como alimento nutritivo. As bromeliáceas são uma grande família de plantas tropicais, mas apenas nestes planaltos se tornaram carnívoras. Percorrendo o lado oeste dos tepuí, encontramos uma paisagem completamente distinta, a savana, e algo de excepcional, um urso formigueiro gigante, um animal raro no parque. É uma fêmea que transporta a cria sobre o dorso. É comum, entre os ursos formigueiros gigantes, as fêmeas transportarem a sua única cria agarrada à longa pelagem. A uma altitude de cerca de 1000 metros, as encostas rochosas são o habitat do puma. Esta fêmea anda à caça. As crias que deixou numa pequena gruta na vertente da montanha aventuram-se a sair do esconderijo para explorar os arredores, enquanto ela está fora. Têm cerca de 6 semanas. Ainda não foram desmamadas, mas daqui a muito pouco tempo irão acompanhar a progenitora nas suas caçadas para aprender a alimentarem-se por si. A sua curiosidade não dura muito e retornam aos seus jogos.
Quando atingirem os 6 meses, as malhas na pelagem irão desaparecer e irão viver junto da progenitora durante um ano inteiro antes de adotarem o estilo de vida solitário dos pumas. Os índios Pemon consideram estes picos sagrados. São o lar dos Mavaritons, espíritos como o rato, o deus da água que dos céus mergulha nas profundezas do rio. Chove quase ininterruptamente nestes picos sempre envoltos em neblina. O solo fino e poroso não pode absorver toda a água da chuva e esta corre para os extremos dos penhascos e lança-se no vazio. O Salto Angel, que tomba de uma altura de 980 metros, é a catarata mais alta da Terra. A grande parte da água nunca chega a atingir o vale, uma vez que se evapora ao lançar-se dos rochedos. Na margem do rio, 2 jaguares cortejam uma fêmea. Um jovem macho, que dificilmente terá mais de 1 ano, prefere explorar a floresta vizinha, onde um curioso animal atrai a sua atenção. É um coati, um pequeno carnívoro sul-americano que vive no solo e nas árvores. A presa é tentadora, mas os jaguares não são bons trepadores. Este jaguar jovem não sabe que o coati é uma presa difícil de capturar e mais difícil ainda de matar. As suas garras compridas e os dentes aguçados são armas temíveis. O coati escapa, o melhor para todos. O coati é notável pela extrema flexibilidade das articulações dos seus membros, que podem fletir para trás e para a frente e que lhe permitem descer das árvores de cabeça para baixo. No solo, o coati passa a maior parte do tempo com o focinho enterrado no promissor humus da floresta, à procura do odor de um lagostim, uma minhoca ou um escaravelho. Hoje encontrou um sapo. Instintivamente, o coati esfrega-o para arrebentar as vesículas cheias de veneno da sua pele. Dá-lhe uma dentada para experimentar e vê que não foi suficiente. Não quer consumir a presa antes de ter eliminado todas as toxinas. Na língua dos índios, Canaima significa o deus do trovão. Na verdade, a umidade neste parque equatorial aproxima-se sempre dos 100%. E tempestades violentas mantêm constantemente engrossados os muitos rios e ribeiros do parque. O tanino das plantas em decomposição dá à água transparente dos rios tons de cobre. Todos estes rios alimentam a bacia do Orinoco. Em termos de volume de água, o rio Orinoco é o 4º maior do mundo.
Depois de se lançar de uma altura de 980 metros, a água corre sob o dossel da floresta. Cada ser vivo tem as suas estratégias para sobreviver nesta floresta. A tarântula, depois de avistar uma presa, fica absolutamente imóvel. A tarântula ataca saltando sobre a presa. Agarrando-a com o último par de patas, a tarântula enterra as suas quelíceras no corpo indefeso da vítima. As quelíceras são as armas ofensivas deste aracnídeo, que usa para prender a presa e injetar-lhe um veneno que paralisa e mata. Embora as tarântulas se alimentem geralmente de gafanhotos, borboletas e escaravelhos, algumas atacam mamíferos e aves. A Pterophosa leblondi é uma tarântula carnívora que caça pequenos roedores. Logo que a aranha faz a sua captura, imobiliza a presa com uma substância tóxica que bloqueia o sistema nervoso. Então, nos ferimentos causados pelas quelíceras, a tarântula injeta enzimas que gradualmente digerem a presa por dentro. Passado algum tempo, estes enzimas reduziram a presa à consistência de líquido e a tarântula bebe simplesmente a refeição. Este estranho animal, que é tão preguiçoso que dificilmente encontra energia para enxutar as moscas do focinho, é uma preguiça. Não é necessário perguntar de onde lhe veio o nome, basta observá-la durante um minuto nas suas deslocações. A preguiça dorme 19 horas por dia. Geralmente suspende-se ao contrário de um tronco de árvore. As preguiças dão à luz apenas uma cria de cada vez. O período de gestação dura 11 meses e meio e a cria suspende-se do corpo da progenitora até à idade de 2 anos. As preguiças não têm orelhas nem cauda, mas têm garras terríveis. Uma vez que passam tanto tempo inativas, não queimam muitas calorias, o que significa que não precisam de tanto alimento como outro mamífero do seu tamanho. Estas preguiças são pequenas quando comparadas com as suas antepassadas. As preguiças gigantes, que viveram há 10 mil anos, eram do tamanho de elefantes. Todos os seres que vivem no sol da floresta estão à mercê das formigas-fogo, que são predadores terríveis. Este sapo acabou de cometer o erro de se aventurar a saltar sobre um ninho destas formigas. É imediatamente alvo de centenas de picadas paralisantes. É a estratégia de caça destes invasores. Atacam em ondas. As formigas injetam um veneno carregado de alcaloides. Tais substâncias químicas provocam uma espécie de hemorragia na vítima e destroem o tecido superficial. As formigas-fogo procuram zonas úmidas e é por isso que são atraídas para os olhos das presas.
Durante um período de vários dias, as formigas-fogo alimentar-se-ão dos restos do sapo. Os porcos-espinhos de Canaima, tal como todos os da América do Sul, vivem nas árvores. Este jovem é ainda muito inábil e provavelmente desequilibrou-se e caiu. Quer voltar a subir para junto da progenitora que está a saborear uma refeição de folhas tenras na copa da árvore. Acontece haver nela uma colónia de formigas-fogo. O pequeno mamífero, bloqueando-lhes o caminho, é apenas outro obstáculo, podendo tornar-se a próxima vítima. Ao contrário de outros predadores, as formigas não se intimidam com os espinhos aguçados que lhe protegem o corpo. Podem facilmente avançar por meio destes e picar-lhes a pele macia. Mas não há formigas em número suficiente para serem uma ameaça real. E o pequeno porco-espinho volta em segurança para junto da progenitora, com quem ficará durante mais algum tempo até à idade dos 6 meses. A sua força é tão espantosa que os primeiros colonos espanhóis chamaram a esta serpente boi assassino. É a anaconda. É de facto a maior e mais pesada serpente do mundo. Pode medir mais de 10 metros de comprimento e pesar 145 quilos. As preguiças apenas deixam a árvore para defecar no solo, onde parecem inválidas. Incapazes de se porem de pé, têm de rastejar pelo chão. Vendo a ameaça, a preguiça tenta desajeitadamente trepar a uma árvore de pequeno porte. A anaconda vê a preguiça suspendendo-se precariamente na folhagem. As anacondas são aquáticas, mas também podem capturar presas nas árvores. Temendo que o réptil suba atrás dela, a jovem preguiça aventura-se demasiado no ramo frágil. Felizmente, as preguiças andam melhor na água do que em terra. Mas, embora sejam excelentes nadadoras, continuam a ser lentas. Os conquistadores acreditavam que entre o rio Amazonas e o rio Orinoco encontrariam um fabuloso Eldorado onde os rios estavam cheios de ouro. O parque tem alguns recursos minerais e os pesquisadores de ouro e diamantes ainda bateiam teimosamente os rios à procura de tesouros, mas sem grande sucesso. Mas os verdadeiros tesouros de Canaima são paisagens virgens, cascatas espetaculares e misteriosos tepuy, onde mundos estranhos permanecem envoltos em nuvens
e o tempo parece ter ficado imobilizado ao longo de milhões de anos. Neste mundo pululante e multicolorido, é fácil ver por que razão assim é. E é igualmente fácil compreender que os recifes de coral tropicais são o mais diverso de todos os ecossistemas, mais ricos até do que as florestas tropicais. Embora ocupem menos de 1% do vasto espaço dos oceanos, sustentam 1/4 de todas as espécies marinhas de peixes. Os recifes de coral não são apenas belos e produtivos, são também sensíveis. As condições são perfeitas para os corais quando a água do mar é limpa e quente, mas não demasiado quente. Qualquer tipo de poluição ou sedimento é uma ameaça, pois os corais são facilmente abaláveis, dependentes como são de relações íntimas e facilmente perturbáveis. Living within the tissues of the coral is another organism, and it's actually a plant. It's what we call a microalgae. You'll have 5 or 6 million of these organisms living within a single square centimetre of a coral surface. These organisms, because they're plants, are photosynthetic, and they live in this very tight association with the coral animals. The plants are generating the sugars and so on that the corals need to survive, and the corals are also generating their own waste products which the plants themselves are able to utilize. Devido a este complexo estilo de vida, os corais são extremamente vulneráveis às variações da temperatura da água. Um El Niño excepcionalmente forte, nascido em 1997, prolongou-se durante o ano seguinte. Grandes áreas dos oceanos Índico e Pacífico foram então afetadas por temperaturas da água mais elevadas do que o normal e pelo aumento da radiação solar. Águas quentes espalharam-se das ilhas da Indonésia através do norte da África, das Seychelles, até ao Golfo Pérsico e ao Mar Vermelho. No centro do Oceano Índico, o Sri Lanka e as Maldivas não escaparam, e eis o que aconteceu. À medida que o oceano foi aquecendo, as nossas câmaras registaram um fenómeno notável, conhecido por branqueamento. O coral perdeu a cor. Já tinham sido observados branqueamentos durante outras ocorrências do El Niño, de forma mais ou menos grave, dependendo da severidade do aquecimento. Daí que, para os que conheciam os recifes de coral, o branqueamento não foi inesperado. I was on the reef on an island just south of here called Vilingili, and on the 17th of April, I think it was, and I saw some incipient bleaching, some pale corals, but nothing that I'd call bleaching. 5 days later, I was back on that reef, and it was winter wonderland. It was completely white. Os corais ramificados de crescimento rápido foram os primeiros a assumir esta aparência fantasmagórica. Mas em breve os corais cerebriformes de crescimento lento também sucumbiram. This time, sooner or later, just about everything bleached, and many corals luminesced, bluish or greenish or pinkish colors, really very beautiful in some cases. Muito belo, mas também muito sinistro. Nunca antes fora observado um branqueamento total como este. Mas o que é o branqueamento e por que ocorreu? What appears to happen is that the corals that we get on coral reefs are highly sensitive to temperature. Even a deviation of 1 or 2 degrees centigrade for a matter of a few weeks is enough to drive corals into a stressed state. And when that happens, the corals somehow expel the algae, the little plants within their tissues, which give them their color. So when they lose them, the corals become translucent. And what we see, of course, is the skeleton underneath, the limestone. The coral's not yet dead. It's still alive, but you can't see it anymore. It becomes transparent, and you can see underneath this white skeleton. The corals become bleached white, and that's known as coral bleaching.
Depois do branqueamento, os corais começam a morrer nas extremidades. E onde morrem, são rapidamente invadidos por outro tipo de algas. Como o local onde cai uma bomba que é invadido por ervas daninhas, os corais são rapidamente abafados por estas plantas oportunistas. Certos tipos de peixes que se alimentam de algas beneficiam destas novas pastagens e o seu número aumenta. Apesar da mortalidade dos corais, o Recife parece ser uma comunidade agitada. Se a temperatura da água regressar rapidamente ao normal, os corais recuperam. Mas se a temperatura permanecer elevada durante mais do que 2 semanas, os corais esbranquiçados morrem. Então todo o Recife fica de luto. O coral morto é incapaz de repelir as macroalgas invasoras. Eis o aspecto do mesmo Recife 18 meses após o branqueamento. Alguns dos corais ramificados, mortos, começam a entrar em colapso. O que resta é uma pilha de pequenos fragmentos de coral que pouco abrigo oferece aos peixes que em tempos aqui viveram. Os recifes sempre conseguiram recuperar depois de outros fenómenos de branqueamento provocados pelo El Niño. Mas conseguirão recuperar deste? The pattern we see is more of a global warming pattern superimposed on El Niño. Now, one thing that's important to realize is that El Niño has been going on for thousands of years. But in 1998, we saw corals 1,000 years old that have survived hundreds of El Niños in the past die. So we know that there's never been an El Niño like this in 1,000 years. Otherwise, these corals would still be around. But what we think is happening is that the El Niño is introducing these temperature oscillations in some places, but the baseline of global warming on which those oscillations are superimposed is resulting in each El Niño being just a little bit higher than the one before. And so even in those places where the El Niño is a proximate cause of high temperature, we have to say that global warming is the ultimate cause. Este foi sempre um dos recifes mais populares do mundo. A ele acorriam mergulhadores das Maldivas. O biólogo marinho Bill Allison espera encontrar alguns sinais de recuperação. Procurar coral novo pode ser desencorajador no meio de tanta morte e destruição. Este minúsculo coral recém-nascido tem apenas 3 centímetros de diâmetro. Terá o jovem coral tempo de alcançar a maturidade antes de ser destruído por outro El Niño? Ou continuarão as temperaturas do oceano a aumentar, como prevêem os meteorologistas, condenando todos os recifes de coral à morte? Qualquer sinal de vida é mais do que bem-vindo e deve ser celebrado. Se o branqueamento de 1998 foi um fenómeno raro e estranho, estes recifes levarão talvez 25 a 50 anos a recuperar. Se tal não acontecer, está em questão o futuro das próprias Maldivas. A perda das barreiras de recife protetoras e a subida do nível do mar podem vir a ser o fim desta nação insular. Estes recifes pouco profundos sofreram uma mortalidade de 100%, varridos por um aumento de temperatura de apenas 1 ou 2 graus. Olhando para este mundo morto, é incrível pensar que uma alteração aparentemente tão trivial possa matar um organismo que sobreviveu e se desenvolveu ao longo de milhões de anos. E a variações de temperatura muito mais extremas. Although today's corals are descended from corals that were living in warmer temperatures way back, they seem to have lost the ability to deal with that. We've known for 100 years experimentally that if you take corals and warm them up by about 1 degree or 2, they bleach, which is turning white, and then they die. And we've never seen any sign that they can adapt in a physiological sense to higher temperatures. Now, we think that if you had
a situation where you're raising the temperature very slowly over millions of years, in evolutionary time, that they would be able to evolve that capacity. But they don't seem to have it in a behavioral time. That's the difficulty, is that as temperature is rising at such a rate that we don't think they will have the evolutionary time to adapt. We are in the middle of a climate change-induced mass extinction right now. And what I mean by that is that you could say that you're in a car that is already halfway over the cliff. Okay? Half the reefs of the world have already suffered catastrophic mortality in the last year. Okay? So we're already at that point. Now, here in the Indian Ocean, the most diverse species were the branching corals, and you can hardly find any left. No one can tell you for sure that there have been extinctions here. But the point is that half the reefs have already been severely damaged. We don't know what species we've lost, but I mean, I think it will certainly be the case that when this is over, we will have lost hundreds of species, but no one really has got good tabulations beforehand to know what was there. Se muitas espécies já se perderam aqui nos oceanos tropicais, quantas mais terão desaparecido das florestas tropicais que arderam? Até onde chegará esta destruição? Se o aquecimento global não pode ser abrandado, que planeta vamos nós habitar no futuro? It doesn't mean there won't be animals and there won't be trees. It doesn't mean that some animals won't take advantage. Maybe there'll be lots more crows